Boa noite, gente. Bom, aí a gente vai falar hoje sobre a questão energia. Essa palestra, eu baseei ela em 2 livros que eu dei uma releitura nelas. Foi o livro Energia, que é de um médium chamado Robson Pinheiro. E também baseei em outro livro, uma parte de um outro livro que foi chamado Técnica da Mediunidade, de um senhor que é um ex-padre, que até já desencarnou, e ele escreveu um livro, foi um livro que inclusive foi adotado no grupo de estudo da gente lá de Teresina, então eu dei uma olhada nesses 2 livros e peguei algumas coisas desses 2 para poder fazer essa palestra. Então a gente vai começar vendo aqui, ó. Você vê aqui a gente vai falar de energia, você vê que já tem uma figura que ela tem uns pontos luminosos lá na parte de cima, né? Então, é a energia que as plantas têm. Porque é uma coisa que a gente vai falar aqui no decorrer da palestra, exatamente, que tudo tem energia. Então vamos para cá. Tudo no universo é composto de energia e se move através dela. Eu encontrei esses 2 autores. Carlos Pastorino, autor da Técnica da Mediunidade, e o Robson Pinheiro falando mais ou menos a mesma coisa. Dizendo que tudo nessa vida, tudo que a gente toca, tudo é constituído de energia. O mundo é movido através da energia. Nós temos alguns tipos básicos de energia. A elétrica, a solar e a eólica. São algumas dos vários tipos de energia que nos ronda. A energia elétrica, que a gente vê a luz, lembrando que a luz não é a energia em si, é a manifestação da energia elétrica. Nós temos a solar, que é aquela que nos irradia, e nós temos a eólica, que é a energia dos ventos. Mas existem outros tipos de energia por aí. Nós temos a energia gravitacional, que é aquela que a Terra detém e que nos puxa para junto dela, porque ela tem um corpo maior e uma massa maior que a nossa. Tudo é formado por energias. O Robson Pinheiro vem dizendo o tempo todo dentro do livro dele. Mesmo aquilo que aparentemente é sólido tem uma constituição energética, como a pedra, os objetos, as plantas. Porque às vezes a gente vê uma coisa assim como essa mesa, por exemplo, a gente não imagina que esta mesa seja formada também por energia. Por quê? Porque ela é palpável, porque ela é dura. Então a gente imagina que nela não tem energia, mas ela é constituída de energia e ela recebe também energia. A questão é que hoje o mundo está de uma tal forma que nós temos uma tendência a acreditar que tudo é matéria. E a gente não imagina que ali tem uma constituição energética. E de crer somente naquilo que se pode tocar, ver e comprovar. Isso aí é o materialismo. A gente às vezes anda numa descrença que se a gente não vê, a gente é igual ao Santo Tomé. Se a gente não vê, não pegar, não tocar, a gente acha que não, isso aí não existe. Então muitas vezes quando se fala de energia, a energia que o nosso corpo tem, a gente tende a não acreditar. Por quê? Porque a gente não vê. Então como a gente não vê às vezes a energia, a gente acredita que não, ali não tem negócio de energia. Aí você imagina que é uma suposição, mas na verdade esse mundo é movido por energia. Toda vez que a gente pega um celular, vocês imaginaram, os celulares não tem mais fio, o celular não tem fio. Há uns anos atrás, para você fazer uma ligação, o telefone tinha que estar metido na tomada. Mas hoje em dia você pega o telefone, você faz uma ligação, fala com a pessoa do outro lado do mundo. E o que é que faz? O que é que promove essa ligação? É uma energia. Existe um sinal, que é um sinal, que é também uma energia, é um sinal elétrico que é enviado para um satélite e encaminhado para a pessoa do outro lado do mundo. É um sinal. Quando a gente liga a nossa televisão, para a gente sintonizar ela, a nossa televisão capta um sinal que vem da antena. A antena manda o sinal e a nossa televisão tem um equipamento que sintoniza esse sinal e esse sinal ele vem em forma de onda. E a nossa televisão capta esse sinal e traz para o aparelho, a televisão, em forma de imagem. Então, esse sinal que a televisão capta para trazer a imagem para a nossa televisão é um tipo de energia. Energia estática. Se você der uma olhada bem aqui nessa imagem, nessa foto, você vê aqui, ó,
Você vê que os pelos, eles se arrepiam? Vocês já ouviram falar de pessoas que dão choque umas nas outras? Muitas vezes eu já dei choque nas pessoas. Às vezes você vai pegar, aí você sente aquele arrepiado assim, aí você diz, tu me deu choque. Isso aí é a energia chamada energia estática. Alguns tipos de energia não são visíveis. Essa energia estática geralmente é uma das que a gente geralmente não vê. É uma energia que geralmente ela vem no nosso corpo, não é toda hora, não é todo momento. Existem certas condições que ocorrem para que essa energia ela provoque o fenômeno que é o caso do choque, né? E aí você vê aqui, olha, aqui você vê aqui a luzinha que corre aqui. Não é toda vez que dá para você ver essa luzinha que a gente tem, não. Todos nós temos uma energia. Nós temos uma energia no entorno do nosso corpo e nós temos uma constituição energética. Nós somos constituídos de energias, tem dentro do nosso corpo energia e nós temos no entorno do nosso corpo energias. E essas energias a gente joga para as outras pessoas e absorve as energias das outras pessoas. Como é que o Carlos Pastorini explica a constituição energética das pessoas? Ele vem falar mais ou menos, tem um exemplo que eu vi, falando que, digamos que você pegue um anel de ouro. Aí você quebra até ficar um grão bem miudinho. Daquele grão miudinho você continua a desfazer ele até você transformar ele em grãos tão pequenos que não dá para você ver. Para você ver, você tem que botar no microscópio. Aí quando você olha pelo microscópio, você vê o grãozinho que forma aquele ouro. Aquele grãozinho é chamado de átomo. São partículas mínimas. O nosso corpo, ele é todo formado de átomos. E dentro daqueles átomos, nós temos as nossas cargas positivas e cargas negativas. É a nossa constituição energética. Todos nós somos formados assim. Ninguém escapa. Os objetos também têm a sua constituição energética. As plantas têm a sua constituição energética. Os animais têm a sua constituição energética. Por isso que esses dois autores, e principalmente o Robson Pinheiro, vem dizendo, tudo nessa vida é energia, por conta da constituição, porque na hora que eles vão analisar, na hora que eles vão observar e estudar e olhar no microscópio, eles veem ali as cargas positivas e negativas que a gente vem trazendo na nossa constituição. Quer dizer, existem minúsculos, vários e milhares de átomos que vão se juntando até formar nossa pele, até formar o nosso corpo. E eles são carregados de energias positivas e negativas. Quando tocamos em alguém e sentimos uma espécie de choque, nós temos ali o que eles chamam de energia estática, que é essa energiazinha que é bem aqui nesses pelos. Inclusive, e ela é formada também de cargas, além da nossa constituição, que tem dentro do nosso corpo, nós temos essa energia estática que vem aqui, que também é carregada de energias positivas e negativas. E a gente acaba formando no entorno de nós uma espécie de campo elétrico. Quando às vezes alguns espíritos passam também por nós, às vezes o campo elétrico dele, que é essa energia que fica no entorno dele, toca o nosso campo, que é a nossa energia. A gente forma um campo, nós temos a nossa energia e a gente forma um campo assim como se fosse uma área, como se dissesse assim, essa área aqui é nossa. Então é a nossa área de influência aqui dentro aqui. Então nessa nossa área de influência, nesse nosso campo, que a gente chama também de campo magnético, ali está também presente as cargas positivas e negativas que ficam em movimento. E no entorno, colado no nosso corpo, essa energia também que é formada de cargas positivas e negativas. Então, quando a gente vai passando, às vezes, por um determinado local que um espírito passa pela gente, às vezes o campo energético dele toca com o nosso campo energético da gente, aí a gente sente aquele arrepiar. Às vezes o pelo, do nada, arrepia. Às vezes é alguma entidade, algum espírito que passou perto de você e que tocou o campo elétrico dele, o campo magnético dele, tocou o seu campo magnético e deu aquele arrepio do nada.
Por quê que isso ocorre? Porque nós somos carregados de energias positivas e negativas, que é a nossa constituição energética, provado pela ciência e estudado pela ciência. Não sou eu que estou inventando, não é ideia da minha cabeça nem dos dois autores que eu estudei. É comprovado pela ciência, cargas positivas e cargas negativas. Pronto, aí a gente vai ver aqui a questão do passe. Deixa eu ver bem aqui se eu pulei um. Não. Então eu falei para vocês que a gente é formado de energias positivas e negativas. Ali, se você olhar, você vai ver que tem uma mão aqui, ó. No entorno dessa mão, nós temos uma energia. Isso aqui é uma foto, chama foto Kirley, que foi tirada de uma mão de uma criatura. E lá naquela mão, está aqui presente as energias que muita gente não acredita. Tem gente que, como não vê a energia do nosso corpo, ela não acredita que a gente tem. Pois é essa energia bem aqui, que aparece aqui, que é utilizada na hora do passe. Né, potencializada pela espiritualidade maior que auxilia aquela pessoa encarnada no momento do passe. Então, essas mãos aí são aquelas mãos que se impõem sobre você ou sobre quem vai receber o passe para tentar curar. E a espiritualidade vem, potencializa, é como se eles colocassem também as mãos dele para aumentar essa energia. E também porque eles, os bons espíritos, eles têm uma energia sutil e muito melhor, muito mais positiva que a gente, que ela vem como se fosse um bálsamo que inclui, porque nós encarnados nós já temos as nossas energias que são positivas e negativas, mas na maioria das vezes nós somos mais negativos do que efetivamente positivos. A gente é mais carregada de coisa ruim do que exatamente de coisa boa. Então a espiritualidade vem e auxilia os passistas, potencializando aquilo que o passista tem de bom e agregando a coisa boa que o espírito bom tem e ele auxilia. E aí é o momento em que ocorre isso aqui, ó. Você vê bem aqui nessa figura aqui. Essa pessoa está recebendo passe e esse outro aqui está recebendo passe. Aqui nós temos os dois passistas e aqui nós temos um espírito. É a espiritualidade boa. Aí o que ele vem? Ele vem e potencializa a energia desse passista, que por sua vez o passista impõe as mãos para a pessoa que está recebendo o passe para que haja a cura. Como é que ocorre a cura? A cura ocorre no momento em que o passista, imbuído de bons propósitos, doa a energia boa dele. Por isso que é importante que o passista esteja imbuído de bons propósitos, que tenha amor pelas pessoas, porque como nós somos carregados positivamente e carregados negativamente, e nós interagimos com o mundo, nessa interação com o mundo, com o planeta e com as pessoas, a gente vai trocando energias. Então, por exemplo, a Kátia, ela é carregada de energias positivas e negativas, está aqui as energias, e eu sou carregada de energias positivas e negativas. Mas digamos que hoje eu tenha brigado lá em casa, tenha a maior confusão, gritei e xinguei. Como é que vai estar a minha constituição naquele dia? Vai ser mais negativa ou mais positiva? Eu vou estar mais negativa. Então, na minha interação, no meu bate-papo, na minha conversa, no meu abraço com ela, eu posso, como eu estou mais carregada negativamente do que positivamente, a tendência minha é doar aquilo que eu tenho a mais. Então, eu vou doar para ela a energia negativa que eu tenho. E se ela estiver com pouca energia positiva, eu vou sugar, porque a gente doa e suga aquilo que a gente está deficiente. Se eu estou mais deficiente negativamente, se eu estou mais abalada, chocada, chateada, eu estou negativa. Então aí o que eu faço? Eu puxo a energia positiva dela, porque eu estou com deficiência de energia boa e estou com energia negativa a mais. Então, o que eu tenho a mais, eu sempre dou. E tento suprir a minha deficiência. Então, eu tomo a energia boa dela e dou o que eu tenho de ruim.
Entendeu? Então, no mundo é essa troca. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter consciência dessas trocas energéticas que a gente realiza no dia a dia. A gente não tem como fugir, mas a gente tem como se fortalecer, para a gente não ficar desvitalizado em certos momentos em que a gente se abraça, principalmente aqui, que nós temos mania de se agarrar com o povo, se beijar. Tem locais aqui do mundo que o povo não tem essa mania de se beijar, nem tocar a mão, não. Ele cumprimenta só de longe você. Mas aqui não, nós temos essa particularidade. Nessas trocas, nessa interação, a gente costuma perder e doar energia. Dependendo do momento em que a gente está e como a gente está, a gente recebe energia boa, a gente doa energia ruim, a gente está nessa eterna interação. É como uma pessoa que está anêmica, por exemplo. Se ela está anêmica, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que se vitaminar. Anêmica quer dizer que ela está ruim, está negativa. Então, para ela melhorar, ela tem que tomar uma vitamina. Então, se ela se encontra com a pessoa e a pessoa está vitalizada, cheia de energia boa, ela que está fraca, qual é a energia que ela vai tomar da pessoa, que ela vai receber? Se ela está precisando se fortalecer, e o fortalecimento é a energia positiva, a vitamina é a energia positiva, ela vai te roubar, ela vai te tomar a energia boa para ela se fortalecer, para suprir a deficiência dela. E vai te doar o que ela tem a mais, que é a energia negativa. São essas trocas que a gente tem que ter cuidado no nosso dia a dia. Então, a energia tem a propriedade de poder ser manipulada, captada e transmitida. Olha essa característica importante da energia. Essa energia que a gente detém das mãos, que a gente tem no corpo, ela pode ser manipulada, entendeu? Inclusive, na antiguidade, se manipulava as energias. Tinham pessoas que trabalhavam as energias. Ela pode ser manipulada, ela pode ser captada. Como que você vai captar? Por exemplo, quando você entra em contato com a planta e começa a conversar com a planta, que você sente aquela energia da natureza, você está captando energia. Ela pode ser captada e ela pode ser transmitida, que é isso que o passista faz. Ele transmite a energia boa que ele tem para outra pessoa. Agora, ele tem que ter cuidado. Se ele estiver carregado negativamente, ele vai passar tudo de ruim dele, ele vai passar para aquela pessoa que está recebendo passe. E aí, aquela pessoa vai ficar ainda mais doente. Por quê? Porque além da doença que ele tem, que ele está desvitalizado, o passista chega e doa energia ruim para ele. Aí termina de matar a pobre da pessoa, né? Então, podemos, pela força mental, pela força mental e pela vontade disciplinada, direcionar as energias que produzimos. Então, o passista, no momento em que ele está dando o passe na pessoa, ele direciona a mente e direciona a energia, e pela vontade, a vontade de querer curar, a vontade de que aquela pessoa fique boa, ele manipula a energia e doa. Passe é doação de energia e de dispersão de carga tóxica, porque muitas vezes as pessoas chegam e elas estão carregadas de coisas, de porcaria, de negócio, de energia ruim. Então, qual é o papel do passista naquele momento? É tirar aquela energia ruim, porque se a pessoa está com a energia ruim em cima dela, na hora que o passista for dar o passe, aquela pessoa não vai receber porque ela está carregada com uma espécie de fuligem em cima dela. Então, o que o passista vem? Ele vem, afasta aquela energia negativa que ele conquistou com as brigas, com o ódio, com o rancor, com a raiva, com a inveja, que fica tudo grudado aqui na gente. Então, o passista vem, faz essa dispersão, depois ele vem doar a energia boa para aquela criatura. E o passista precisa estar imbuído de bons sentimentos para doar coisa boa. Por quê? Porque a lógica da produção energética é o seguinte: toda vez que você pensa coisa ruim, você produz energia ruim. Toda vez que você produz coisa boa, que você pensa em coisa boa, você produz a energia boa. Infelizmente, nesse mundo em que a gente vive, a confusão é tão grande que a gente produz mais energia ruim do que propriamente energia boa. Quem vai receber o passe precisa ficar em oração para carregar o ambiente de energia positiva, ativando o campo elétrico magnético do passista. Então, quem vai receber passe tem que orar quando estiver lá dentro, minha gente. Sabe por quê? Porque carrega a sala
que você está de energias positivas que vão auxiliar o passista a te doar coisa boa. Agora, se você vai para ele, e ele vai para ali e começa a pensar em coisa, ai meu Deus, amanhã eu tenho que falar com a lavadeira, amanhã eu tenho que fazer a compra, esqueci, meu Deus, eu esqueci o negócio ali, esqueci de pagar a dona fulana de tal. Você está totalmente dispersa e não está contribuindo para a sua cura, porque quem vai receber o passe, ele ajuda na própria cura. Então, por isso que é importante você estar em oração quando você vai receber o passe. Porque você está doando energia positiva também para o passista, para ele te auxiliar. Doando energia para o ambiente, para eletrificar aquele ambiente de coisa boa, de energia boa, para que o passista possa te auxiliar. A água fluidificada. A água é o elemento, uma água é interessante, ele é o elemento com a mais elástica capacidade de absorver energia e transformar estados energéticos, além de ser boa condutora de energia. Quer dizer o quê? Aquelas águas que estão bem ali, a espiritualidade, vocês vão chegando e a espiritualidade vem, ó, as mãos. A espiritualidade vem e põe coisa boa. Porque a espiritualidade maior, os bons espíritos, eles são muito mais carregados de coisa boa. Por isso que eles são classificados de bons espíritos. Então eles vêm com a energia boa deles e fazem isso. Eles doam energia. E a água, ela tem essa capacidade de absorver. Se eles vêm doando a energia positiva, ela absorve com rapidez aquela energia positiva. Mas você tem que ter cuidado na hora que você for beber essa água. Você vai beber aqui a água fluidificada. Você pega a garrafa e leva para sua casa. Meu Deus, vou beber água fluidificada. Chega na sua casa, ordinário, filho da mãe. Aí você... O que é que você fez? A água não tem a capacidade de absorver energia. Se você xingou, esculhambou e está com um copo d'água bem aqui, essa água que ela absorve energia, se você está xingando, se você está esculhambando, você está emitindo energia ruim. A energia ruim, essa água puxa para ela. Aí você enche, a espiritualidade botou o remédio, botou energia boa e você... matou o remédio na hora que você xingou com um copo d'água na mão. Aí você vem aqui, o seu marido, seu ex-marido lhe trocou por outro, aí você começa aquele ordinário, tomara que ele morra, mas eu vou tomar aqui essa água que eu vou ficar bem. Vai não. Sabe o que você vai beber? Você vai beber água com veneno. Sabe por quê? Quem foi que botou o veneno? Você, criatura, você não xingou. A água, ela tem essa característica. Ela absorve tudo, todas as energias que vêm. E quando a gente fala, a gente solta energia. Quando a gente pensa, a gente emite energia. Se você pensa ruim, você emite energia ruim. Se você pensa bom, você emite energia boa. E quando você está, como a água tem essa característica de absorver e transformar estado, ela estava carregada positivamente. Você tacou energia ruim nela, ela muda a característica dela para energia ruim. Aí você bebe o veneno que você mandou para ela. Você que bebe. Vai fazer efeito? Vai não. Vai fazer efeito nenhum. Assim como não faz efeito você pegar e beber água fluidificada do outro. Por quê? Porque o remédio foi pro outro. Tem gente que faz isso. Lá em casa o povo tem essa mania. Eu pego a garrafa, boto marcada. Eu disse, olha, não bebo essa água bem aqui, porque essa água eu botei umas gotas de remédio. Eu digo logo assim que é para não beberem. Pois hoje mesmo eu fui olhar a água. A água, já tinha bebido. Quem foi que bebeu essa água? Aí meu marido disse que a água era para ele. Eu não bebi a água. E quem foi que bebeu a água? Alguém bebeu. Vai fazer efeito para outra? Não vai, porque a água era específica para ele. Para o problema que ele tem. Então a água que fica ali, você vai e mentaliza e pede ajuda. Oh, essa água é para fulano de tal, me ajude aqui. Tá? Você faz uma oração. Quando você ora, a própria água, ela absorve o que tem de bom quando você ora perto dela. Então, quando for beber água fluidificada, reze pelo amor de Deus. Não fale, não xingue, não grite, que você detona com o efeito da água. Por isso, ela é usada para fins terapêuticos, porque ela tem essa propriedade de absorver. Mas quem a recebe precisa manter bons pensamentos durante a ingestão para não comprometer a energia. Já falei. O fluido cósmico. O que é fluido cósmico? É uma fonte de energia que circunda o nosso planeta
E que essa fonte deu origem a todas as outras fontes energéticas que existem por aí. Todas as energias que existem, elas vieram dessa fonte, que é uma fonte pura, uma fonte natural de energia que circunda todo o planeta. Tem essa imagenzinha aqui, não sei se dá para ver direito, que é o tipo do fluido cósmico, essas energias que circundam o planeta. Esse fluido cósmico, ele também nos alimenta. Como é que ele faz isso? Nós o absorvemos através da nossa respiração. E este fluido, na respiração, é transformado em energia vital. Então, a gente respira, a gente inspira o ar, o fluido. Onde é que está o fluido cósmico? Ele está em todo lugar. Ele está presente, ele fica em movimento. Então, a gente inspira ele pelos poros do nosso corpo, na respiração e através dos nossos chakras. Aí ele entra no corpo da gente. Quando ele entra, ele se transforma no fluido vital, que vitaliza a gente, que deixa a gente assim, hoje eu vou dançar a noite inteira. É que você absorveu energia boa, que você fica saudável. É esse o papel do fluido vital, que vem do fluido cósmico, que é a fonte de energia que circunda o nosso mundo. O problema, sabe o que é? O fluido cósmico está em eterno movimento. E ele, na maioria das vezes, eles entram através dos nossos chakras. Quando a gente começa a pensar coisa ruim, às vezes a gente entope os chakras. O que é os chakras? Eles são um negócio, tipo assim, um buraco que tem por aqui, ó, em certas partes do nosso corpo, e que ele tem umas hélices. Por ali, igual um ventilador. Lembra como a história do vento? Quando o ventilador está todo sujo, cheio de poeira e fuligem, o que acontece com a gente? Às vezes a gente adoece, né? Por quê? Porque aquela poeira vem direto para a nossa garganta. O ventilador está sujo. Quando os nossos chakras estão cheios de energias ruins, de fuligem, de pó, a energia cósmica vem, ela tem uma espécie de bloqueio, porque ela bate na sujeira. Quando ela consegue, aí ela entra já meio suja e a gente não consegue ter uma vida, não consegue ter um corpo saudável. Daqui a pouco, se continuar, se você não mudar o jeito de pensar, o jeito de agir, aquela energia começa a te envenenar. Então, o fluido cósmico está sempre em movimento, mas o fluxo pode ser interrompido se os chakras estiverem com algum problema. Daí que surge as doenças. Quando o chakra passa muito tempo interrompido, muito tempo cheio de sujeira, atrapalhando a entrada do fluido cósmico, que vai se reverter em fluido vital, que nos dá vida, com o tempo, a gente ficando daquele jeito, a gente começa a adoecer. Por quê? Porque caem as nossas defesas. A gente começa a perder as nossas defesas e começa a adoecer. Aí surge a garganta. Eu assim, o tempo todo falando mal do povo. Aí começa a ficar cheio de fuligem, cheio de sujeira, que dá energia negativa, que eu emito através das minhas palavras, e começa a ficar aquela sujeira ao meu redor. Aí aquela sujeira entope o meu chakra, que é o elo com o fluido cósmico, com o que tem na área externa. Eu sujo, e aí quando ele vem, que ele entra sujo. Igual o vento do ventilador que bate no rosto da gente, da suja. E aí a gente perde as nossas defesas e começa a adoecer. Então a gripe, que às vezes a gente pega do nada, tá todo mundo no mesmo local. Só adoeceu ela, ele adoeceu ela. Meu Deus, mas todo mundo foi exposto ao mesmo ambiente. Como é que são esses dois aqui adoeceram? Porque eles estavam com as defesas baixas. Algum problema às vezes é nos chakras entupidos. Às vezes a pessoa falou coisa, passou um tempão pensando coisa ruim, falando coisa ruim, às vezes fez coisas horríveis. E aí ocorre das doenças aparecerem. Padrão energético. Todos nós temos um padrão energético. O que é padrão energético? É a energia que nos caracteriza. Se nós somos, lembra que eu falei que nós somos carregados positivamente e negativamente? Então, qual é o nosso padrão? Nós somos mais positivos ou mais negativos? Não, nós somos o meio termo. Da forma como nós vivemos aqui nesse mundo, pelo fato da gente viver aqui na Terra, a gente geralmente está no meio termo.
e às vezes está mais para negativo do que positivo? Por quê? Porque a gente pensa muita coisa ruim ao longo do dia e repetidas vezes. Às vezes os pensamentos ruins, eles ficam martelando na nossa cabeça ao longo do dia todinho. Então, aqueles pensamentos ruins, se você é uma pessoa que pensa muita coisa ruim, o teu padrão energético é mais negativo do que positivo. Já a espiritualidade maior, o padrão energético deles é mais positivo do que negativo, porque é o que identifica. Então, quando a espiritualidade nos olha, ela olha para o nosso padrão energético. Se nós somos mais carregados negativamente, se nós somos mais carregados positivamente. Isso aí é o que nos identifica no mundo astral. É o nosso padrão energético. É como a gente é constituído. Se é mais por energias negativas ou por energias positivas. Então, quando os pensamentos são ruins, se revestem em energias negativas. Quando eles são positivos, quando são bons, se revertem em energias positivas. Somos identificados como espiritual pelo tipo de energias que carregamos, que é o que eu falei, que é o nosso padrão energético. E formamos em torno de nós um campo magnético que influencia e recebe influência. Foi aquilo que eu falei. O que é um campo magnético? Aqui nós temos uma aura. Isso aqui são fotos, gente. Ó, dá uma olhada. São 4 fotos. Fotos killer. Você vê que as pessoas, elas têm em torno... Esse tipo de máquina aí conseguiu detectar a energia que fica ao nosso redor. Que tem em torno do nosso corpo. É uma fotografia e ela fotografa a nossa energia. Então, tá vendo aqui uma pessoa? Olha a energia dela aqui. Às vezes, a coloração que tem a cor das luzes, ela identifica se você está bem, se você está ruim. Quando a gente pensa muita coisa ruim e o nosso padrão é sempre negativo, é sempre a gente pensando coisa ruim, cria aquela fuligem. Passa um tempo aquela fuligem, a gente passa anos e anos pensando sempre negativamente. Começam a aparecer parasitas e larvas, porque os nossos pensamentos, eles são energia e eles criam forma. Então a gente começa a criar, a nossa própria mente começa a criar tipo larva, tipo bicho, umas larvazinhas. E essas larvas começam a entrar nessa nossa aura bem aqui. Elas começam a penetrar até chegar num corpo que a gente tem, que é o corpo energético, ou duplo etérico. E que é o nosso corpo energético que começa a minar as nossas forças. Aí a gente começa a ficar doente. Então tá aqui, ó, 4 pessoas, todas elas mostrando a luz que elas têm. A cor da luz geralmente identifica se você tá bem, se você tá ruim. E nós temos aqui um campo magnético, que é aquele campo de influência nossa. O ideal, gente, é que a gente sempre influencie os outros para o bem. Vocês já notaram que tem pessoas que quando elas chegam perto da gente, elas nos acalmam? Pois é, o campo magnético dela, que é muito mais positivo, ela é uma pessoa muito mais de bem com a vida, porque propriamente ela é mais carregada positivamente do que negativamente. Então, quando a gente vai passando, esse campo magnético da gente topa com o dela. Por exemplo, o meu campo magnético aqui pode estar tocando com o dela. Então, eu recebo a influência dela e ela recebe a influência minha. Se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que pensa em coisas boas e etc e tal, a minha tendência é de sempre doar coisa boa para ela. E aí ela vai sentir aquela calmaria no coração e não sabe por quê. Quando o médium incorpora espíritos sofredores, ele sente, às vezes, uma agonia, uma confusão mental tão grande, porque o espírito sofredor vem carregado de energia negativa. Então, porque na incorporação, o espírito não entra dentro da pessoa, não. Ele fica, às vezes, do ladinho. Então, o campo magnético dele, isso aqui, bate no do médium, que está aqui do lado. E o médium sente toda a agonia que aquele espírito está sofrendo. Porque ele sofredor, pelo fato dele ser sofredor, ele está carregado negativamente. Então, ele vai te trazer uma agonia. Você está se asfixiando. O médium sente. Quando é um bom espírito, pensa num negócio bom, às vezes você se derrete em lágrimas, porque ele vem com tanta coisa boa dentro desse campo magnético e ele te doa, você sente aquela calmaria, um negócio assim, uma moleza, uma vontade de ser feliz eternamente, uma coisa boa, você sente a energia
boa do espírito. Vamos passar aqui. E formamos em torno de nós um campo magnético. Já falei isso aqui. Atitudes ruins, pensamentos de ódio, angústia, raiva, inveja, produzem energia tóxica que nos estrangula, que nos intoxica. A pessoa que ela tem muito esse tipo de coisa assim, ela se apega com a raiva, ela tem inveja, ela bota o olho grande em você, ela sente às vezes um talo aqui, porque é a energia negativa sufocando a criatura. Mantendo esse padrão de pensamento sempre ruim, a fuligem se transforma numa crosta. Às vezes você está com a crosta e não sabe. Essa crosta ela é horrível, sabe por quê? É tipo um negócio que prega aqui na gente, que impede, às vezes, o bom espírito, teu guia, quer falar contigo, quer te passar um conselho, mas você não consegue escutar porque tem uma crosta colada bem aqui na sua cabeça. Tanta coisa ruim que você pensa. Primeiro é a fuligem, as coisas ruins, aquela energia negativa vira uma fuligem. Depois aquela fuligem vai entrando, vai chegando perto dessa aura aqui, aí ela vai colando aqui no corpo físico e faz uma crosta aqui ao redor de você. Aí você não sente nada, você pode uma pessoa, você vai passando, tem uma pessoa morrendo bem aqui, você é incapaz de fazer alguma coisa. Por quê? Porque a sua emoção, ela está neutralizada pela crosta. Aí o que precisa? Muitas vezes precisa você ir na casa espírita com um passista vir ou um médico arrancar aquela crosta que está colada em você para depois te doar uma energia boa. E também você fica desvitalizado. Você fica tão cheio de energia negativa que você começa a ficar desvitalizado, não tem lugar de levantar, está doendo. É tudo resultado do nosso pensar, do nosso falar e do nosso agir. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse e mais, além da gente ficar com essa crosta e impedir o intercâmbio com os bons espíritos, a gente vai se ligar com quem? A gente vai se ligar com o povo. A gente vai se ligar. Pronto. A gente vai se ligar com os nossos semelhantes. Nós somos carregados negativamente, porque a lei da sintonia é o seguinte: se você está carregado negativamente, você vai se aliar com aquele povo que também está carregado negativamente. Você se junta com os afins. É igual uma conversa. Se você gosta de bater papo sobre roupa, sobre calçado, sobre sapato, você vai se juntar com o povo que gosta de bater papo sobre o mesmo assunto. É a lei da sintonia. No mundo espiritual, a lei da sintonia é isso. Você se junta com aquele povo que tem um jeito de pensar parecido com você. É a lei da sintonia, diferente da lei do magnetismo. Como é a lei do magnetismo? Os opostos se atraem. Geralmente, uma pessoa dócil, na lei do magnetismo, se casa com um violento. Um homem violento, um mantão. Às vezes, a mulher é grosseirona, o rapaz é mais delicado. Porque na lei do magnetismo, são os opostos que se atraem. Parece até que é uma coisa mesmo, é coisa de Deus mesmo. Às vezes, para aquele grosseirão aprender com a mulher delicada a se comportar. Eu acho que por isso que Deus, na hora da lei da atração, do magnetismo, coloca os opostos juntos. Mas na hora da sintonia vibratória, a gente se junta com os nossos iguais. E está pensando na mesma sintonia. Então, se você só pensa que tem sexo absurdo, obsceno, você só vai se juntar com esse povo. Entendeu? Agora, se você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, você tem a tendência de atrair os bons espíritos. Se você pensa coisa boa. A olhar. Se esse padrão energético perdurar, esse padrão energético tem que perdurar, se ele continuar naquele padrão energético com várias encarnações, você nasce, reencarna, continua naquele padrão pessimista. A pessoa vai, vamos fazer assim, não vai dar certo. Se você continua sempre negativa, sempre pensando coisas ruins, com o tempo, aquelas energias negativas vêm descendo no corpo etérico, no corpo magnético, e depois ela
passa do corpo físico para ir transformando-se em doenças. Vai trazer uma série de doenças para você. E aí o que ocorre? Você tem que drenar aquelas energias. Algumas vezes isso acontece no umbral. Eu li no outro dia um livro, não lembro qual era, como queimava as outras pessoas. Gente, quando ele desencarnou, ele ficou no umbral anos queimando. Anos queimando. Por que ele ficou queimando? Para drenar a energia negativa que ficou junto dele a partir das ações ruins. Quando ele mandava queimar o povo, ele ficou agregando, aquele povo que era queimado ficava mandando para ele pensamento de ódio, de raiva. Lembrando o seguinte, pensamento, ele é uma onda e ele é às vezes um raio. Às vezes a pessoa te dá uma olhada assim de flash, de longe. Às vezes ela e olha, no mundo espiritual, efetivamente, quando você direciona um olhar negativo, querendo fulminar aquela criatura, você mandou um raio para cima dela que entrou assim, ó, no seu corpo espiritual, que saiu cortando o seu corpo espiritual. Então, efetivamente, no mundo espiritual isso acontece. E é resultado de quê? Do olhar, do pensar, do falar e do agir. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando a pessoa continua com aquelas energias que ela passou durante muito tempo pensando negativa, ela vai para o umbral, sofre para drenar aquela energia negativa que estava no corpo espiritual dela. Aí ela vai, tem uma oportunidade de reencarnar. Ela reencarna. Só que quando ela reencarna, que ela nasce, quando ela fica mais ou menos com uns 14, 15 anos, ela começa com aquele padrão negativo. Ela começa a pensar coisa ruim. Então toda aquela energia negativa que ela carregava, volta para ela. E ainda vem com mais força. Então, às vezes ela fica carregada de energia negativa e nem sabe, não sabe nem por quê. Aí ela vai na sua casa. Por outro dia, um tempo aí na minha casa, eu peguei uma planta. A planta estava toda bonita, verdinha, umas folhinhas vermelhas assim por cima. Eu disse, eu vou botar essa planta aqui no terraço. Bonita, bonita desse jeito. A minha colega chegou, uma velha linda demais. Uma linda. Meu Deus, quando deu 11 horas da manhã, ela foi de manhã, às 8h39, quando deu 11 horas da manhã, a planta estava roxa. Maria, bota água nessa planta não. Aí eu botei, dona Vera, você trabalha com plantando até também. Meu Deus do céu. No dia seguinte, a planta estava seca. No 11 horas da manhã ela estava murcha, no outro dia ela estava seca. O que é isso aí? É que a criatura, às vezes ela não é consciente, não é todo mundo que faz isso conscientemente. Ela já vem com energias negativas de outras encarnações. Quando chega nessa, ela continua com aquele padrão negativo. Então ela junta o padrão negativo que ela tem com as energias negativas que ela já carregava. Então ela vem, lembra que nós somos formados com positivamente e negativamente, só que ela é carregada negativamente. Aí as plantas, qual é a constituição da planta? Positiva e negativa. A planta está equilibrada. Só que a pessoa que chega na tua casa com aquele sentimento, eu queria essa planta para mim, Vera, me dá, ela já fica, aquela inveja que ela tem, ela carrega o olhar com a energia negativa. Então ela fica com a energia negativa dela lá em cima e a positiva vem aqui embaixo. Aí quando ela olha para a planta, ela joga a energia negativa dela na planta. Na hora que ela joga a energia negativa da planta, ela doa a energia, a negativa dela e puxa a boa energia positiva da planta. Aí a planta não aguenta e morre. Por quê? Porque perdeu a energia positiva bruscamente e de uma vez. Jogar a energia ruim nela e puxar a energia boa dela. E aí, como ela não pode viver sem energia boa, ela desvitaliza e morre. Então isso é o que ocorre muitas vezes com as plantas. Agora, não são todas elas que acontece isso. Então, se ao encarnar, falei que tem um valor de energia, foi estudar. Aquela história daquele ser vampiro que rouba, que suga o sangue. A energia é igual o sangue. O sangue da gente. Porque é a energia que nos dá força para a gente andar. É pela energia
E nós tem pessoas, que aquelas pessoas carregadas negativamente, elas têm umas que se viciam no roubo de energia. Elas são sempre carregadas negativamente e quer sempre roubar a energia boa dos outros. Às vezes você convive com essas pessoas e não sabe. E às vezes também na sua casa você vive eternamente correndo, não sabe o que é que está vendo. Às vezes é uma pessoa muito carregada negativamente que fica te sugando a energia boa. Então é por isso que você deve sempre se fortalecer com os bons pensamentos, porque aí você vai ser igual à espada de São Jorge. Você vai sempre ter uma produção de energia boa. E nessa produção de energia boa, você vai sempre se fortalecer quando você receber um ataque como esse. Então, quando só produzimos energias negativas, deixamos de produzir as energias positivas, ficamos com a deficiência que é suprida quando sugamos energia boa de alguém. É daí que surgem os roubos de energia, os vampiros do mundo espiritual, que já eu acabei de falar. A egrégora. Imagem todos nós aqui pensando coisa ruim, todo mundo pensando coisa ruim. Aí sabe o que ocorre? Forma uma espécie de nuvem. Não tem aquela nuvem carregada de chuva, aquela que fica cinzenta, escurecida, que parece que asfixia a gente em certos momentos? Pois é daquele jeito, que é mais ou menos parecido com aquilo que é uma egrégora. A egrégora, ela pode ser uma egrégora boa, que é tipo uma nuvem de pensamentos que se juntam, porque as energias negativas se juntam. Os pensamentos ruins se juntam, formando tipo uma nuvem. Então a egrégora, ela pode ser boa e pode ser ruim. A boa é quando é aquelas energias boas que se juntam. E a ruim, quando é a energia ruim que se junta. Então os pensamentos, eles reverberam no mundo em forma de ondas e raios, formando uma egrégora boa ou ruim. A carga negativa que produzimos no mundo é tão grande. Hoje em dia a gente pensa tanta coisa ruim e a carga negativa que a gente produz é tão grande que a espiritualidade maior precisa fazer constantemente a limpeza na Terra. Como é que eles fazem a limpeza? Eles às vezes usam as tempestades, os redemoinhos, tem aquela chuva, aquela ventania, aquela chuva que promete arrasar tudo e vem aqueles ventos e sai arrastando, que leva as panelas, que leva tudo. Ali é a limpeza, é a espiritualidade limpando, arrastando a energia ruim que nós mesmos produzimos e que nós nos asfixiamos com elas. Como é a outra forma que eles encontram para fazer a limpeza? Orando. Sabia que tem grupos de espíritos, grandes bons espíritos que se juntam com nós aqui só para rezar pelos outros? E quando eles ficam rezando e rezando e rezando, eles vão produzindo energias boas que nos auxiliam. Às vezes aquela energia boa, você quer matar alguém. Eu quero matar, eu vou matar ele é hoje. Hoje eu vou matar, eu vou pegar essa faca e estrangular ele. Aí às vezes alguém reza, ora por aqueles que estão tentando, né, que estão tentados a fazer coisa ruim. Aí aquela energia boa vem e bate no seu coração e você pensa, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Então a energia boa que é produzida através das orações, ela auxilia muita gente. Vocês sabiam que às vezes quando a gente ora pelo mundo, pelo universo, pelas pessoas, a gente evita que pessoas se matem? A gente evita que os homicídios ocorram? Por isso é importante a gente rezar pelo universo, pelas pessoas e pelo mundo. Quando a gente vai rezar, a gente não reza não é só pra gente, dos nossos familiares, não. A gente sempre reza para o mundo. Quando você reza para o mundo, a sua oração, a sua energia se junta com aquela egrégora boa que a espiritualidade maior está produzindo. A carga negativa, essas correntes, pronto. Muitas vezes essas correntes de energia de pensamentos perversos estão circundando a aura magnética da Terra, nos influenciando. Essa carga tóxica que a gente produz com os pensamentos negativos retorna para nós com pensamentos de ódio, às vezes a gente pensando sempre coisa ruim, a gente alimenta aquela egrégora ruim que influencia a gente, influenciando a gente para matar, para roubar, para ter ódio, para ter rancor, para explodir, para querer estrangular alguém. Estimula assassinato, vícios, suicídio. Portanto, nós somos responsáveis pelo mal que ataca essa terra. Na medida em que a gente pensa ruim, que a gente não ora pelos outros,
Na medida em que a gente fala coisa ruim, que a gente tem pensamento de ódio, na medida em que a gente pensa em coisas ruins, a gente alimenta a egrégora negativa, ruim, que influencia as pessoas a matar. Então, de certa forma, se eu penso ruim e alimento aquela nuvem que influencia os outros a matar, eu sou responsável pelo homicídio que ocorreu. Então, às vezes você fica julgando o outro pelo homicídio, pela morte que ocorreu por aí, mas é a sua responsabilidade. O que você faz para melhorar esse mundo? Em algum momento você chegou para rezar por esse planeta que você vive? Alguma vez você agradeceu a Deus por morar num país que não tem guerra? Mudança de tudo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reformular o nosso modo de pensar, minha gente. O nosso modo de agir. Nós, todas as vezes que nós oramos, nós estamos potencializando a egrégora boa e evitando o assassinato, o suicídio. Então, gente, vamos rezar pelas outras pessoas. Vamos rezar pelos homicidas, por aquelas pessoas que estão passando dificuldade. Você passou no hospital, reze pelas pessoas que estão internadas no hospital. Se você passou num certo local, você viu um grupo de viciados, reze por eles. Você é corresponsável pelo mal que abate essa terra. Então, muito cuidado na hora de a gente estar julgando os outros. Assim, quando a gente ora, estamos ajudando o nosso mundo e nos auxiliando. A oração, os bons sentimentos, o amor desinteressado, a caridade, a comunhão e o respeito à natureza são também formas de nos alimentarmos energeticamente, potencializando aquela coisa boa, a carga positiva. E também, gente, uma forma de nos ligar aos bons espíritos. Porque toda vez que a gente pensa coisa boa, a gente se liga aos bons espíritos. Muito obrigada.